Daniel Dias é conhecido como um campeão mundial. O maior medalhista de todos os tempos da natação paralímpica. Mas o que algumas pessoas não sabem é que a força de Daniel não vem da busca pelas medalhas, mas sim da sua fé. A minha motivação justamente vem de Cristo. Minha mãe falou algo que quando eu falo da sabedoria que Deus deu para eles foi isso. Você cresceu assim, foi Ele que te fez, você é uma obra-prima de Deus. E ali foi quando eu fui começando a entender, né? Todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Cristo, mas não somos iguais. Foi com essa fé que Daniel cresceu e superou suas limitações físicas. No dia a dia, na piscina, em todos os lugares. Tem o versículo de Filipenses 4,13 comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Então, se de repente eu falo para você, cara, eu toco bateria, brincadeira, você não toca. Eu ando de bicicleta. O Daniel, ele viu a vida de uma maneira alegre, diferente, porque ele vê com muita espontaneidade, né? E acredita muito na força de Deus e que Deus o ajudou muito. Hoje, Daniel é muito mais do que um atleta vitorioso. Ele é um pai de família, um marido dedicado, alguém que encontrou uma carreira de sucesso com a ajuda de Deus. Eu comecei a treinar já aqui em Bragança Paulista e aí fui para a minha primeira competição em junho de 2005 e foi onde eu posso dizer que foi minha abraçada inicial. E foi ali onde eu descobri o dom que Deus tinha me dado e eu estou apenas lapidando isso até hoje. Daniel também é membro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Foi onde encontrou pessoas como ele, que vivem motivadas pela fé genuína em Cristo. Para mim, a Igreja Presbiteriana ainda prega o verdadeiro Evangelho, o que o Evangelho é de fato. Simples, puro e verdadeiro. Ter uma igreja séria, entender o que é o verdadeiro Evangelho, ter a comunhão dos irmãos. Então isso é muito bacana. Isso nos ajudou muito. E foi na Igreja Presbiteriana do Brasil que ele também encontrou sua esposa, com quem tem hoje 2 filhos. Minha esposa e eu, a gente se conheceu na igreja quando eu vim para morar em Bragança. Ela é uma pessoa incrível, maravilhosa e o principal, né? Ela me ama assim como Cristo me ama, assim como eu sou. Deus abençoou muito a vida dele e eu sempre digo que Deus nos deu um presente. A gente vê o plano de Deus perfeito na nossa vida, hoje com 2 filhos. E essa foi a maior vitória de Daniel Dias. Descobrir que Deus tem um propósito para ele. Meu nome é Gessé Fogaça, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana e missionário da APMT. E eu estou aqui junto com a Rebeca Fogaça, moro aqui no Timor-Leste com a minha família. E junto com a Ellen, nós somos uma família missionária que trabalha junto com a Igreja Presbiteriana de Timor-Leste e também na tradução da Bíblia para as mais de 20 línguas que esse pequeno país tem. Um dos focos de ministério da APMT é o trabalho de tradução da Bíblia. Aqui no Timor, a APMT está envolvida com 3 projetos de tradução da Bíblia para as línguas Tepondili, Macassai e Mambai. Quando nós pensamos na Ásia, nós temos que ter em mente que nós estamos falando de 4,5 bilhões de pessoas que hoje respiram aqui na Terra.
Nós precisamos lembrar que estamos falando de 48 diferentes países. E a APMT está presente hoje em 13 diferentes campos. Destes 13 campos que a APMT está presente, muitos são de risco, perseguição e dificuldade apenas para viver o dia a dia. Eu quero deixar um desafio para você. Aproveite que você está online, com a internet acessível aí na sua mão. Entre no site da APMT. Procure quais são os missionários da Ásia e você verá que muitos deles você só tem a inicial do nome deles. Entre em contato com um deles, ore por eles, busque conhecê-lo mais de próximo. Eles são irmãos presbiterianos que estão lutando pela narrativa da redenção que o nosso Senhor Jesus está realizando neste mundo. Que Deus o abençoe. A cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Boa noite, irmãos, boa noite, igreja. É com muita alegria que estamos aqui para a realização de mais um culto dos jovens impactados pela cruz. Tem sido uma experiência nova para nós aqui estamos realizando o nosso culto de nossas casas, gravados de nossas casas, e tenho certeza que Deus tem nos abençoado. Da mesma forma que Ele tem abençoado a você que está na sua casa, que está assistindo o nosso culto, que o Senhor possa abençoar a sua vida e a sua família. Convido a você que esteja abrindo as suas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, do versículo 2 ao versículo 5, que diz assim: Apelo de Paulo para Evódia e Sintique, regozijo e oração. No versículo 2 diz assim: Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntos se esforçarão comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Amém. Que Deus continue abençoando a sua palavra e que essa possa ser a nossa meditação nessa noite, que possamos sempre estar alegres em todo e qualquer momento. Vamos estar fazendo uma oração e assim dando continuidade no nosso culto. Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos falando contigo. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas, Pai. Continue nos abençoando, abençoe, Senhor, aquelas pessoas que estão do seu lar assistindo, Pai, o nosso culto, Pai, que elas possam ser abençoadas por Ti, Pai. Ó Senhor, é isso que eu te peço, nos dê um culto na Tua presença. Em nome de Jesus, amém.
isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É o Senhor e motivo de louvor. É a cidade do nosso Deus, do santo monte. A alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oi, gente, boa noite. Neste momento eu quero convidá-los para um momento de reflexão. Nós estamos há mais ou menos, aproximadamente 3 meses, vivendo um período muito difícil em nossas vidas. Um período que ninguém jamais viveu antes. Acredito que até os irmãos mais velhos, que já viveram muitas experiências, já passaram por muitas situações, já viram muita coisa acontecer no nosso país e também no mundo. Acredito que ainda assim essa situação é uma situação bem nova. E essa situação de pandemia, um vírus novo que aparece e estarmos em quarentena, em isolamento social a esse tempo todo, ele traz algumas consequências ruins, né? E
sobre elas que eu queria falar nesse momento. Nós estamos vivendo dias com medo por uma doença que chegou e mudou tudo, mudou todo o nosso planejamento como ser humano, como igreja, mudou nossa rotina de trabalho, inclusive, mudou a nossa vida. E ninguém sabe o que essa doença pode realmente, de fato, causar. É tudo muito novo, né? Tudo ainda está sendo estudado. E a gente vive dias de terror psicológico grande, né? A gente tem medo que a doença chegue até nós, chegue até nossos familiares. A gente tem medo da morte. A gente tem medo de inúmeras coisas. Então, a gente está vivendo pressões psicológicas muito grandes. O fato de estarmos isolados, né, socialmente, as nossas conversas e o nosso contato com os nossos amigos tem sido como a gente está fazendo agora, né? A maior parte por meio de internet. Graças a Deus, né, nós temos essa ferramenta que nos auxilia muito e que permite isso, mas nós sabemos o quanto é importante o contato pessoal e social uns com os outros. Tenho certeza que todo mundo está sentindo falta da nossa igreja, do seu trabalho físico, né? Quem está trabalhando de casa e de inúmeras outras coisas que fazia. Como eu disse, isso veio para mudar a vida de todo mundo. Então, nós estamos vivendo momentos muito difíceis psicologicamente. E eu queria te convidar nesse momento a pensar, a fazer você pensar como você tem tratado o seu próximo. E nesse momento, o próximo é um próximo muito perto. Eu falo dos nossos familiares, o próximo que está convivendo conosco dentro da nossa casa. Esse próximo que eu queria falar agora. Nossos pais, as nossas mães, marido, esposa, irmãos. Como que a gente tem tratado a nossa família? Como que a gente tem se comportado? Como eu disse, estamos vivendo um período psicologicamente abalado. Nós estamos com menos paciência, falta de amor, eu acredito. E você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar em como você tem tratado as pessoas? Nós sabemos que todos, nesse momento, todos estamos afetados psicologicamente. Mas ainda assim nós devemos buscar o amor, buscar a compreensão. Então eu te convido a pensar nesse momento em como você tem tratado seu irmão. Se você falou alguma palavra que não devia para os seus pais, se você, porque estava estressado ou sem muita paciência para alguma coisa, falou que não devia para o seu filho. Você já parou para pensar sobre isso? Irmãos, nós estamos psicologicamente abalados, mas isso não é desculpa para nós pecarmos. Sabemos que nós somos pecadores e o pecado nasceu juntamente conosco. Nós somos seres humanos e nós vamos pecar, mas Deus nos convida ao arrependimento. Cristo nos ensina isso, que nós precisamos pedir perdão aos nossos amigos, aos nossos familiares, nos arrependermos verdadeiramente e buscarmos a Cristo. Aqui no Evangelho de Lucas 5, versículo 31 e 32, eu vou estar lendo e queria que os irmãos, se possível, acompanhassem juntamente esse texto na sua casa, com a sua Bíblia. Leiamos. Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ele já sabia que nós iríamos pecar, né? Como diz o texto, mas Jesus ele nos chama ao arrependimento. Você tem pensado nos seus pecados? O que você tem feito da sua vida? Eu te convido a, neste instante, fechar os seus olhos e pensar em tudo o que você tem feito e confessar ao Senhor Jesus todos os seus pecados ou algum pecado que você tenha cometido hoje, talvez. Enfim, faça uma reflexão sobre a sua vida, de como você tem vivido esses dias
esses dias de isolamento social, esses dias de quarentena, você tem tido paciência com os seus familiares? E neste momento eu vou fazer uma oração. E queria que você também fizesse essa oração pessoal, confessando ao Senhor Jesus os seus pecados. Senhor Deus, neste momento, Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos porque o Senhor nos dá entendimento e o Senhor fala conosco, Senhor. O Espírito Santo nos toca, Senhor, e nos faz lembrar, Senhor, do momento em que pecamos, do que falamos, do que ofendemos ao outro, Senhor. E te pedimos perdão, Senhor. Com o coração quebrantado, Senhor, nós pedimos que o Espírito Santo sempre venha nos incomodar, Senhor, para que nós possamos pedir perdão, Senhor, para que nós possamos nos arrepender. E neste instante eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor me perdoa. Sabemos que somos falhos, Senhor, e colocamos, Senhor, a nossa pequenez em suas mãos. Só o Senhor é Deus e somente o Senhor, pela tua graça, Senhor, me salvou e me escolheu. Abençoe-nos, Senhor, a todos nós e essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Só sei que
como diz a música, né? Que nós possamos estar lançando todo o nosso medo, toda a nossa ansiedade, toda a nossa angústia no Senhor. Que nós possamos a cada dia mais aprender a confiar, para seguirmos a vida mais feliz. E que nós possamos a cada dia olharmos para dentro de nós e observarmos o que e como nós temos tratado as pessoas que nos rodeiam. Amém. Boa noite, meus irmãos da Igreja Presbiteriana de Rio Bonito. É com muita alegria que eu estou participando com vocês aqui hoje. Quando eu recebi esse convite, recebi uma mensagem uns dias atrás da Vanessa e me chamando para participar, né? Fazer essa participação no culto que é dirigido, promovido pela mocidade. E eu fiquei muito contente porque quem me conhece sabe que eu gosto de estar junto, sabe que eu gosto de participar. E essa conjuntura que a gente está vivendo tem nos impossibilitado de estar juntos. Então, eu agradeço a Deus, né? Porque a gente tem recorrido à tecnologia, à internet, para conseguir se aproximar, mesmo que não seja fisicamente, mas acho que isso já traz um conforto muito grande para a gente, né? Eu confesso que eu ainda não me acostumei com essa coisa de falar por vídeo, ainda que eu esteja trabalhando, estudando, tudo por videochamada, mas é muito estranho estar falando com uma câmera. E sem falar dos imprevistos, então eu peço desculpas se vocês escutarem algum carro passando, um cachorro latindo, isso é um pouquinho complicado. Mas eu tô muito feliz, quero reforçar isso, tô muito feliz de estar aqui com vocês e de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos nesse momento. Então eu queria fazer uma oração para a gente começar, porque mesmo que isso seja um vídeo, eu acredito muito que o povo de Deus tem se mantido unido em oração, tem estado em um só espírito de adoração ao Senhor. Então, independente de ser por vídeo ou não, a gente está junto em oração. Então vamos orar. Senhor, te agradeço, Pai, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, falando um pouco mais da sua palavra com os meus irmãos, ainda que de um jeito fisicamente distante, ó Pai, mas que o Senhor possa unir as nossas mentes e corações em adoração ao Senhor, em se prostrar diante do Senhor, ó Deus, e pedir que o Senhor fale ao nosso coração neste momento, ó Deus, que a sua palavra e o seu amor crie raízes cada vez mais fundas em nossos corações e possa trazer verdadeira transformação para as nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, porque temos tido os recursos, ó Deus, para propagar o seu evangelho e que possamos ser usados para que isso aconteça mais e mais. Oramos assim em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Então, gente, eu estava estudando, né, lendo, orando ao longo desses dias, e um texto me chamou muita atenção, é um texto muito conhecido, vou ler com vocês, e acredito que seja uma reflexão muito válida para esse momento que a gente está vivendo. Acredito que os irmãos já ouviram muita coisa sobre como manter a nossa fé, nossa mente, nosso coração nessa conjuntura, e glória a Deus porque as pessoas têm pregado sobre isso, porque tudo isso é muito válido e nós como cristãos não podemos perder o nosso foco, não podemos esquecer de qual é o nosso alvo. Então eu queria compartilhar com vocês o texto da carta apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, e a gente vai fazer essa leitura do verso 10 ao verso 13. E eu já peço desculpa aos irmãos porque eu me movimento muito, então gesticulando muito porque eu não consigo ficar muito parada. Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao verso 13. E eu vou fazer essa leitura, os irmãos acompanhem, por gentileza. Paulo agradece aos filipenses.
Fiquei muito alegre no Senhor porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Que o Senhor possa falar conosco nesse momento, por meio da palavra dele, e que a palavra dele somente seja o nosso foco aqui. Amém? Então, meus irmãos, Paulo, quando escreve essa carta, ele estava numa situação não muito fácil. Então, eu vi que tem algumas discussões que Paulo estava numa situação de cárcere, estava preso. Discute-se ainda onde Paulo estava preso, mas o fato é que ele estava enfrentando essa situação difícil. E essa foi uma das várias situações difíceis que Paulo enfrentou a vida inteira. Então a gente sabe que Paulo foi açoitado por causa do evangelho, que Paulo foi perseguido, teve que fugir para não ser morto, naufrágio e prisões várias vezes, e essa era mais uma vez. E ele escreve à igreja em Filipos, que era uma cidade muito importante dentro do Império Romano, fazia parte de uma rota muito importante do território conquistado pelos romanos, e para agradecer aos irmãos daquela igreja pelo cuidado que aqueles irmãos tiveram com ele, em oração, em preocupação, mas também para passar uma mensagem para os irmãos de ânimo e de esperança e de contentamento. Isso significa que, mesmo estando em uma situação muito difícil, Paulo estava passando uma mensagem da importância de aprender a estar contente, sobre o contentamento. Acredito que, pelo momento que a gente está vivendo, a experiência do apóstolo Paulo pode nos trazer muitas reflexões, muitos ensinamentos para a gente aplicar no momento de dificuldade pelo qual a gente está passando também. Todo mundo tem estado ciente, tem acompanhado, uns mais, outros menos, os noticiários. Conhecemos pessoas que têm ficado desesperadas por conta de crises políticas e econômicas e sociais, números e taxas de morte, insegurança com relação ao futuro. Mas o fato é que, independente de toda e qualquer situação, o nosso Deus é o mesmo. E o Deus que ensinou para Paulo, que falou com Paulo, nesse momento de dificuldade, de adversidade, há milhares de anos atrás, é o mesmo Deus que fala pra gente sobre contentamento em 2020, no meio da situação que a gente está passando. Então, assim, a questão é que, às vezes, muita gente confunde contentamento com conformismo. Eu tô ressaltando isso porque, antes da gente continuar, acho que é uma coisa muito válida de se ponderar. Porque talvez vocês fiquem completamente escandalizados de como essa menina surge do nada falando para eu ficar contente e conformado assim com tudo que está acontecendo e simplesmente não me importar. Então, já adianto que não é isso. O contentamento que a gente vai ver aqui é diferente de conformismo. Quando eu falo de contentamento, é satisfação e descanso no Senhor. E não aquele conformismo do sempre foi assim, tá tudo ótimo assim, vai continuar assim, para você ficar sempre no mesmo lugar e não sair. Não é isso, tá? Eu tô falando de um outro tipo de contentamento. O contentamento que nós, enquanto cristãos, precisamos nutrir no nosso coração. E dentro dessa perspectiva de contentamento como uma atitude que nos faz encontrar descanso e satisfação no Senhor, tem 3 pontinhos que eu queria compartilhar com vocês. Contente em toda e qualquer situação é o que Paulo fala com a gente. Mas por quê? Primeiro,
que o contentamento, ele é um hábito cultivado que nos ajuda a lutar contra o pecado. Como assim? Eu li num livro também, há umas 2 semanas, uma analogia que eu achei sensacional para explicar um pouquinho o que eu tô falando. A autora do livro falava que o descontentamento, ele funciona como uma placa de Petri para o pecado. Talvez você não seja das ciências biológicas, como eu também não sou muito fã de biologia, mas a placa de Petri, ela é um recipiente transparente, uma placa achatada, que cientistas utilizam para desenvolver micro-organismos ali e estudar. Então, eles pegam aquela placa, põem várias substâncias para desenvolver uma condição favorável para micro-organismos se proliferarem e surgirem ali. E assim eles podem estudar. Quando a autora fala que o descontentamento, ou seja, o oposto de se estar contente, é uma placa de Petri para o pecado, é que o nosso coração descontente pode ser um espaço para florescer, para crescer vários tipos de pecado. Então, você está descontente com a sua casa ou seus bens e você não agradece a Deus por aquilo que Ele te dá, você pode desenvolver avareza, vaidade, entre outras coisas. Então, a primeira questão é que uma vida de contentamento, de satisfação e gratidão a Deus pelo que Ele nos dá, nos ajuda a lutar contra o pecado. O coração contente, ele não vai ser uma terra fértil para o desenvolvimento de tantos outros pecados que podem surgir a partir disso. A gratidão é um fator muito importante para uma vida de contentamento, porque Deus nos dá a porção que precisamos e nós devemos ser gratos por isso. Em vários outros momentos da história da Bíblia, Deus deu o maná ao seu povo, ainda que o povo de Israel tenha, os hebreus, no deserto, tenha reclamado e feito tantas atitudes erradas, Deus em momento algum deixou de cuidar do seu povo. Em momento algum, Ele deixa de nos consolar. Por isso a gente tem que ser grato. A gratidão também é uma forma de reconhecer a soberania de Deus e saber que Ele dá pra gente tudo aquilo que a gente precisa. Porque Ele é soberano. A gente às vezes vê a situação agora. Eu preciso disso agora, nesse momento. E Deus sabe que às vezes aquilo ali não vai contribuir para a nossa santificação, não vai contribuir para o nosso amadurecimento como cristãos. Ele dá o que precisa ser dado no momento que precisa ser dado. Porque Ele é Deus. E como Deus, Ele sabe o que é melhor para a gente, quando é melhor para a gente. A outra questão é que uma vida de contentamento aponta para obediência e fé naquilo que Deus permite que aconteça com a gente e também naquilo que Deus nos dá. Vamos abrir agora lá em Hebreus 13. É um dos meus livros favoritos da Bíblia, então tenho muitos rabiscos. Hebreus 13, versículo 5. Então o autor dos Hebreus vai dizer assim, que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Então Deus diz pra gente que a gente tem que se contentar, tem que ficar satisfeito com aquilo ali que Ele está nos dando, porque mais uma vez, Ele sabe o que é melhor. E Ele está falando, nunca te deixarei nem jamais te abandonarei. Então, por mais que a gente veja uma situação completamente caótica agora, Deus continua falando, nunca te deixarei, porque jamais te abandonarei. Porque os planos dele, os propósitos dele são infinitamente maiores e mais altos do que os nossos.
Uma história que ajuda a gente a pensar isso, por exemplo, é a experiência de José no Egito, um jovem vendido pelos próprios irmãos, que foi açoitado, que foi escravizado, que foi tão humilhado. Mas Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse, porque Deus já tinha um propósito na história daquele povo. José foi antes de todo mundo para o Egito, assumiu a posição que ele assumiu como parte da administração do alto comando do Egito, o único abaixo do faraó, chegou aquilo tudo para poder ajudar o povo dele depois. Deus sabia disso, Deus sempre soube disso. E José, ele não ficou amaldiçoando Deus, ele não reclamou, não ficou se rastejando e se lamentando. Pelo contrário, ele deu testemunho, ele não deixou se envolver pela esposa de Potifar, ele deu testemunho de servo do Deus que ele cria. E a ida dele para lá apontou para o cuidado de Deus com todo aquele povo. Então, Deus nunca vai nos abandonar e nunca vai nos desamparar. Mesmo na situação mais absurda, mais adversa, Ele sabe o que Ele está fazendo. E, enfim, o contentamento, ele também aponta numa esperança do que está por vir, em algo que não termina aqui, em algo que a gente vai viver na eternidade. Quando a gente entende isso, que a nossa plenitude de estar contente não está aqui na Terra, a gente mantém a cabeça erguida e não perde o foco do alvo. Porque, por mais as coisas que aconteçam aqui possam nos frustrar, a gente não fica abalado e não se deixa esmorecer completamente. Porque a gente pensa, por mais que eu tenha aflição aqui, a vida não termina aqui. Eu sei que eu vou para um outro lugar e há uma promessa que me espera nesse outro lugar. Ainda em Hebreus, no capítulo 11, o capítulo 11 fala dos patriarcas e de vários heróis da fé. O capítulo 13 fala de todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, ele está falando de Abraão, ele está falando de Sara, vários outros personagens que o autor cita antes. Mas o que eu quero dizer com isso? Essas pessoas não viveram a plenitude, não alcançaram a promessa, o contentamento aqui na vida na terra, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Quando a gente reconhece que a gente é peregrino nessa terra, a gente sabe que está de passagem. E a gente se alegra do mesmo jeito que esses personagens aqui, porque a nossa esperança está no porvir. A nossa esperança está lá na frente, não está no agora. Então, assim, o contentamento, uma vida de contentamento, ele nos ajuda a lutar contra outros pecados que possam brotar no nosso coração por conta do descontentamento. Uma vida de contentamento nos aponta para a fé e obediência, independente das circunstâncias, sabendo que Deus nunca nos deixará, nem nos desamparará, da mesma forma que aconteceu com José. E uma vida de contentamento ajuda a gente a manter o foco na esperança que está ainda no porvir, na vida na eternidade com Jesus. Essa semana eu conversava com uma amiga minha lá de São Paulo e a gente troca muita ideia sobre livros, sobre a Bíblia. Ela é uma querida. E a gente estava falando justamente sobre essa situação de dificuldade, sabe? E eu falava, olha, às vezes eu fico pensando, imaginando a nossa vida na glória. Aí a gente começou a falar sobre abraçar Jesus, sobre, meu Deus, ficar com Ele todos os dias pela eternidade. Tem a sensação mais maravilhosa do que pensar nisso. E a gente estava antes conversando sobre algumas aflições, algumas inseguranças que a gente tem passado.
E quando a gente começou a falar sobre isso, a gente até esqueceu do que a gente estava falando antes. Então é essa esperança que a gente tem que nutrir. Mas aí, algum irmão pode estar pensando ainda, não é possível, essa menina vive na Disney, ela vive num conto de fadas, num universo paralelo, onde tudo é lindo e rosa, e cheio de coisas bonitas, e não há dificuldades. Não é isso, meu irmão. Se a gente voltar lá em Filipenses, no capítulo 4, eu virei aqui, Paulo ele vai falar o seguinte, no verso 11. No mesmo verso que ele fala sobre estar contente, antes disso, ele usa um outro verbinho, aprender. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, olhando para isso, como a gente pode aplicar isso na nossa vida? Como a gente pode avaliar as nossas atitudes? O contentamento, ele é um aprendizado. Paulo não passou por isso tudo calmo, sereno e tranquilo, sem maiores problemas. E nem tô falando aqui para você que, gente, olha só, é só ser contente. Cada um de nós sabe as dificuldades particulares que a gente tem que enfrentar. Deus deu uma porção diferente para cada um, de acordo com o que ele planeja, com o que ele espera, para cada um. Isso significa que em nossas trajetórias, cada um de nós precisamos aprender a ser contente. Ou seja, é um exercício. Não é algo que surge da noite para o dia. Diante disso, é uma constante avaliação das nossas atitudes, colocando as nossas aflições, os nossos medos e as nossas fraquezas diante de Deus e rogando a Deus que Ele nos dê um coração grato, um coração satisfeito, um coração confiante em tudo que Ele é e em tudo que Ele está fazendo nas nossas vidas. E que por mais que tudo esteja tão instável agora e tão medonho agora, que Ele nos dê a confiança de enxergar através dessa nuvem cinza. E o que está através dessa nuvem cinza lá na frente é uma vida com Ele, na glória. Aí sim não haverá mais dor, não haverá mais aflição, não haverá mais preocupação. Vai ser o estado de plenitude, de contentamento, e que a gente só pode ter essa esperança graças a tudo que Cristo fez por nós. É isso que tem que nutrir nossa mente todos os dias. Então, meus irmãos, a minha oração, e eu me incluo nessa oração, é que a gente esteja junto, nos apoiando mutuamente nessa caminhada de aprender a ser contente, de aprender a reconhecer a necessidade de ser grato ao nosso Senhor por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda vai fazer. Confiando que Ele está, como diz lá em Mateus 28, conosco todos os dias e Ele vai estar sempre, até a consumação dos séculos. Amém. Espero que Deus tenha falado ao seu coração por intermédio da palavra dele, não por intermédio da Larissa. Eu sou apenas a porta-voz, e que a gente siga junto nessa caminhada, porque ser igreja é muito mais do que a gente estar no mesmo templo. É a gente estar ligado, orando um pelos outros e nos apoiando mutuamente, mesmo que seja de longe, tá? Então, eu sigo daqui orando por vocês e pedindo que Deus continue abençoando esses irmãos, essa igreja que tem um lugarzinho tão especial no meu coração. Que Deus abençoe. Até mais. Tu és a
Oremos. Graças te damos, Senhor, por mais esse culto que tivemos aqui, por mais essa oportunidade de estar falando contigo. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, nas nossas vidas. E te pedimos nesse momento, Senhor, que retire de nós, do nosso coração, qualquer medo, ansiedade que venha estar atrapalhando a nossa comunhão contigo. E que possamos, Senhor, cada dia mais, Senhor, ter um coração gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós e que o Senhor venha estar nos abençoando nessa semana e nos dê uma noite abençoada e guardada por Ti. Essa oração que te faço em nome do Seu Filho amado Jesus, com perdão dos nossos pecados, Senhor. Amém. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus.